Olá, jovens humanos! Como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E hoje, meus amigos, vamos fazer uma coisinha diferente, tá bom? Eu tinha um quadro antigo aqui no canal que ele era sobre contos, lendas urbanas. Eu acho que hoje em dia fala creepypastas, né? Enfim, esses contos, essas lendas, todos foram eu quem escreveu e foram baseadas, muitas delas baseadas em lendas urbanas bem conhecidas, sabe? Eu decidi aqui fazer uma seleçãozinha e trazer essas histórias para vocês. Eu espero muito que vocês gostem. Vocês já sabem, né? Se vocês tiverem alguma história para me contar, algum relato para contar aqui para o pessoal, me manda. Eu sempre deixo o e-mail aqui na descrição do vídeo. E se vocês quiserem me mandar um conto também, alguma história de vocês que tem esse tema de sobrenatural, de terror, me manda também, que aí eu continuo fazendo essas listinhas de histórias que não são reais, né? Não são pessoas que relatam ter vivido aquela situação específica. Só peço para vocês, no próprio título do e-mail, colocarem se é um relato real, se caso for uma creepypasta, um conto, vocês colocam lá para eu saber direitinho onde eu coloco, qual listinha que eu vou colocar esses contos, esses relatos que vocês me enviarem, tá bom? E já curte aqui, porque você já sabe que vai ser legal. A gente vai começar falando de lendas urbanas e os próximos vai ter creepypastas, enfim, tem bastante historinha aqui já escrita, tá bom? Eu espero que vocês gostem, já curte aqui logo no início do vídeo, já deixa o like de vocês, porque ajuda demais. Se não for inscrito, se inscreva e compartilhe esse vídeo com algum amigo que tem bastante medo da loira do banheiro, tá bom? E a gente vai começar por ela, meus amigos. A própria rainha das lendas urbanas brasileiras. Não só brasileiras, né? Mas enfim, um dia a gente tira só pra falar dela porque eu adoro. A loira do banheiro. Então, vamos lá. Pode parecer absurdo o que eu vou contar, mas eu vi a loira do banheiro. Quando eu era adolescente, a lenda da loira do banheiro virou uma febre aqui no Brasil. Era um negócio de dar descarga 3 vezes, abrir e fechar as torneiras 3 vezes, chamar ela na frente do espelho, entre outras coisas. Eu nunca acreditei nisso, sempre achei engraçado brincar com as pessoas, dizendo que eu tinha feito e tinha dado certo. A cara de espanto das pessoas sempre me causava risos. Eu incentivava minhas colegas a fazerem. Elas iam morrendo de medo e sempre voltavam com mais medo ainda, agradecendo por não terem visto nada. E eu sempre me mordia de tanto rir por dentro. Mas isso acabou. Meus pais se separaram e eu acho que era mais ou menos em 1998 ou 1999. Nem me lembro mais. Minha mãe decidiu ir para a cidade onde sua família morava. Sendo assim, mudei de escola. A cidade era pequena e eu não conhecia ninguém. Tinha ido poucas vezes naquele lugar visitar meus tios e avós. Não foi muito fácil essa mudança para mim. Eu era uma garota nova em uma cidade muito pequena. Os garotos se interessavam por mim e, consequentemente, as garotas me odiaram. E por essas e por outras eu acabei me isolando. E esse foi o pior semestre de todos. Com o tempo eu comecei a ficar deprimida, interagia cada vez menos com pessoas, até mesmo com a minha própria família. Minha nova personalidade me trouxe também um novo estilo. Eu andava sempre de pretos, batons e esmaltes escuros. Acho que eu fiquei meio gótica. Então virei chacota na escola. Eu era Vandinhadas, às vezes o Zé do Caixão, às vezes a Mortícia. Os apelidos não tinham fim. Um dia, quando cheguei na sala, jogaram uma aranha caranguejeira em mim. Só depois fiquei sabendo que era apenas um brinquedo de borracha. Mas na hora eu saí correndo e me tranquei no banheiro. Chorei por horas ali. As pessoas entravam e saíam e nenhuma demonstrava interesse em saber quem estava chorando histericamente no banheiro. Até senti a temperatura caindo. Logo pensei que a minha pressão tinha baixado. Então sequei as lágrimas, respirei fundo e criei coragem de ir até a cozinha pedir um pouco de sal. Antes que eu pudesse abrir a porta da cabine onde eu estava, ouvi a porta do banheiro abrindo, lentamente, seguido de leves passos, andando bem devagar. Cada cabine que a pessoa passava, ela dava 3 cliques na porta. Pelo barulho, ela fazia isso com as unhas. Eu achei estranho e fiquei em silêncio dentro da cabine. Então os passos pareciam ter parado na frente da minha cabine.
Era muito estranho, o clima ficou pesado e eu estava ouvindo passos nitidamente, mas quando pararam na minha frente, eu não via pés. Um silêncio sepulcral tomou conta do banheiro e eu concluí que eu estava ouvindo coisas. Então criei coragem para abrir a porta e, como eu esperava, não tinha nada lá fora. Eu me inclinei para lavar o rosto e quando me levantei novamente, ela estava lá, atrás de mim. Eu vi pelo reflexo do espelho. Ela usava o uniforme com o mesmo emblema da escola, mas não era o mesmo uniforme que o meu. Ela era extremamente pálida e chorando estendeu a mão para mim, como se pedisse ajuda. Como que por instinto eu olhei para trás e não tinha ninguém atrás de mim. Voltei meu olhar novamente para o espelho e ela havia desaparecido. Eu saí correndo da escola. Nem lembro como consegui passar pelo portão. Sei que eu fugi. A escola entrou em contato mais tarde com minha mãe, que imediatamente foi para casa saber se eu estava lá. Ela me encontrou encolhida, num canto do quarto. Depois de muito choro, contei o que eu vi para ela. E também contei o que estava passando na escola. Minha mãe me mudou de escola, pois eu tinha crises de pânico só de saber que eu tinha que ir para lá. E o mais estranho nessa história é que nossa vizinha, meses depois, quando comentamos com ela o ocorrido, nos contou que uma jovem havia morrido lá. Ela tinha engravidado e os jovens da sua época começaram a ofendê-la, dizendo que ela não prestava, que ficava com todo mundo, essas coisas depreciativas. Um dia, não suportando a pressão da gravidez e o que passava na escola, ela tirou sua própria vida, naquele mesmo banheiro que eu estava. Ela era loira e morreu de hemorragia. Eu fiquei em choque com essa história. Acredito que o tal espírito da loira do banheiro não seja apenas uma pessoa, mas sim alguém que morreu de forma trágica, ligada a uma escola. Acredito também que ela tenha aparecido para mim, pois eu estava passando por uma situação parecida. A próxima história chama Acenda a Luz. Foi uma semana difícil para Beth. Ela trabalhava numa lanchonete à noite e fazia faculdade durante o dia. Naquela semana, havia sido as provas finais do semestre e a rotina de ir para as aulas, estudar para as provas e ainda trabalhar à noite, sobrando poucas horas de descanso para o jovem, havia lhe esgotado. Mesmo cansada fisicamente, o cansaço mental era o que realmente estava desgastando. Então, quando seu namorado a chamou para sair após o turno daquela noite, Beth não pensou nem duas vezes e aceitou. Era uma sexta-feira, ela sairia com seu namorado, se divertiria e no dia seguinte poderia dormir até mais tarde para descansar antes do seu próximo turno. Era exatamente disso que ela precisava. Beth apenas pediu para seu namorado que a levasse em seu alojamento, a fim de que ela se trocasse antes de saírem. Quando acabou seu turno, o namorado da jovem a aguardava no estacionamento da lanchonete. Os dois foram até o campus da faculdade. Beth subiu até seu quarto que dividia com outra moça, enquanto o rapaz esperava no quarto. Assim que chegou no quarto, ao abrir a porta, Beth estranhou a luz desligada. Sua colega não costumava dormir cedo, mas havia sido uma semana pesada para todo mundo. Não seria tão incomum assim que sua colega quisesse descansar. Para não acordá-la, Beth decidiu não ligar a luz, usando apenas o visor do celular para iluminar seus passos. Ela se dirigiu até sua penteadeira, abriu lentamente a gaveta, pegou uma roupa e saiu do quarto. Decidiu se trocar no banheiro do prédio e não atrapalhar o descanso de sua colega. Beth encontrou seu namorado, os dois saíram, se divertiram até alta madrugada e depois a jovem foi embora com o rapaz e dormiu em sua casa. No outro dia, quando acordou, seu celular estava lotado de notificações. Beth, você tá bem? Beth, você viu o que aconteceu? Oh, Beth, sinto muito. Como você está? Posso fazer algo para te ajudar? A jovem, sem entender nada, entrou em suas redes sociais e a primeira notícia que viu gelou sua espinha. Um maníaco invadiu o campus e matou violentamente sua colega de quarto. Beth ficou em choque e, quando o susto inicial passou, ela correu para o campus. Chegando lá, havia policiais por todos os lados, muitos jornalistas curiosos e estudantes assustados. A menina subiu para seu alojamento. Chegando no local, havia ainda mais policiais e uma faixa amarela em sua porta, indicando o local do crime. Beth se aproximou e foi impedida de entrar. Enquanto explicava para o policial que aquele era o quarto dela, outro policial saiu do quarto e, ao abrir a porta, a cena macabra foi revelada e jamais saiu da mente da jovem Beth. A cama de sua colega completamente ensanguentada e na parede escrito com sangue:
havia uma frase: ficou feliz por não ter acendido a luz? O beijo da morte. Mia e Karen eram duas amigas bem animadas. Elas frequentemente eram vistas nos bares e boates no centro da cidade. As garotas eram lindas, engraçadas, magnéticas. Por onde passavam chamavam atenção. E naquela noite não foi diferente. Durante uma noitada no boate, Mia conheceu um rapaz. Ele era lindo, bem vestido, educado, tinha tanto magnetismo quanto ela. Foi quase instantânea a conexão entre os dois. Em poucos minutos de conversa, o primeiro beijo aconteceu. Apesar de Karen ser sempre a mais descolada e adepta a aventuras, algo naquele homem a incomodou. Ela não sabe explicar o que, mas incomodou. Quando viu sua amiga extremamente encantada pelo rapaz, instintivamente parou de beber, dançar e falar com outros rapazes. Sentou-se na bancada do bar, pediu uma água e observou, sem tirar os olhos do casal. Algumas horas depois, Mia chegou na amiga e disse que o simpático rapaz a tinha chamado para ir à casa dele. Mia estava empolgada. Foi a amiga apenas para avisar, e não para pedir permissão. Ela estava decidida a acompanhar o homem, mas Karen não permitiu. Deu 1000 desculpas, pediu para a amiga para ela não ir, falou para a amiga pegar o telefone do rapaz, disse que eles teriam outras oportunidades, implorou para a amiga ficar com ela. Muito a contragosto, Mia aceitou. Então o casal trocou os números de telefone e combinaram de se falar no dia seguinte. Karen rapidamente levou Mia para sua casa, com receio da jovem mudar de ideia. A convenceu de que estava passando mal e pediu para a amiga dormir com ela, a fim de garantir que Mia não saísse do seu lado. Karen não conseguia entender, pois o rapaz era muito legal, não tinha sido inconveniente em momento algum, mas mesmo assim algo nele causava repulsa total nela. Apesar da noite ter acabado mais cedo do que o de costume, as garotas chegaram já de madrugada em casa, e no outro dia dormiram até mais tarde também. Quando Mia acordou, sentiu um incômodo terrível em sua boca, uma espécie de coceira seguida de ardência. Quando foi ao banheiro olhar no espelho, se assustou ao perceber que sua boca estava inchada, porém concluiu que algo pudesse ter lhe causado alergia e deixou para lá. A jovem só conseguia falar do atraente rapaz que ela havia conhecido na noite anterior. Karen a convenceu de esperar até que ele desse o primeiro passo. Disse para a amiga não mandar mensagem tão rápido para ele, até porque sua boca estava cada vez mais feia. As duas riram da situação e seguiram o dia. As horas se passaram e cada vez mais a boca de Mia piorava. E quando começaram a surgir erupções, ela decidiu que era hora de procurar um médico. Karen então acompanhou a amiga. As duas esperavam ser atendidas, pegar alguma receita de alguma pomada e voltarem para o seu fim de semana. No entanto, o que aconteceu marcou a vida das duas para sempre. Ao chegar no médico, em pouco tempo de análise, o profissional mudou o semblante e pediu que as duas aguardassem em sua sala. Estranhamente, ao sair, fechou a porta. Por mais que as meninas tivessem estranhado aquela situação, ainda assim permaneceram na sala aguardando. Minutos mais tarde, o médico retornou. Explicou para Mia que ela havia contraído uma infecção muito específica e que seria necessário um tratamento com remédios via oral. Antes que terminasse de explicar sobre a sua infecção, alguém bateu na porta. E era a polícia. O médico chamou os policiais para dentro do consultório. As meninas, sem entenderem nada, começaram a questionar o que estava acontecendo. Deu-se então um intenso interrogatório, pois a bactéria que havia infectado Mia era encontrada em corpos em decomposição. As duas jovens ficaram horrorizadas e contaram tudo o que fizeram antes de Mia apresentar os sintomas. Entregaram para a polícia bilhetes de estacionamento, comprovantes de compras de bebida e todas as provas que tinham sobre sua noitada no dia anterior. A polícia pediu o contato do rapaz que Mia conheceu. Mais tarde, a jovem descobriu que, por haver um mandato de prisão para aquele simpático rapaz, a polícia foi até a casa dele. Entrou e encontrou o rapaz num ato íntimo, com o cadáver de uma jovem. Foi revelado mais tarde que o rapaz já havia matado outras vezes e ficava dias com os corpos em sua casa, cometendo todo tipo de ato libidinoso que possam imaginar. Mia havia escapado por pouco. E você? Com quem você ficou noite passada? Medo de estátua. Lisa era uma babá conhecida em sua região e geralmente trabalhava próximo à sua casa.
Apesar de nova, era muito requisitada e benquista entre os pais e principalmente as crianças. Certa vez, por indicação de um de seus vizinhos, Lisa recebeu um pedido para trabalhar de babá, numa casa bem longe da sua. Eram 2 crianças, e seus pais não tinham o costume de ficar longe e precisar contratar serviços de babá. No entanto, devido a uma necessidade de última hora, pediram que Lisa fosse babá por uma noite inteira. Eles saíram por volta das 8 e retornariam no outro dia de manhã. Os pais de Lisa autorizaram, pois eram conhecidos da vizinhança e aparentemente boas pessoas. Eles deixaram Lisa por volta de 7h45 na casa. Ao chegar, ela conheceu as crianças, ouviu as recomendações e logo se viu sozinha com os pequenos na casa. A orientação era de que os meninos deveriam ir para seus quartos por volta de 9 horas. Sendo assim, a dedicada babá brincou com as crianças, fez um lanche e o tempo passou voando. Logo, já era a hora de todos ir para a cama. Lisa pegou os meninos e levou para o andar de cima, a fim de escovarem os dentes e depois irem para a cama. Assim que subiu a escada, ao virar no sentido do quarto das crianças, a jovem babá teve uma estranha sensação de que havia uma presença naquele andar, como se em seu campo de visão captasse uma forma espreitando no canto da parede. Mas Lisa seguiu para o quarto e focou em cumprir as orientações que lhe foram dadas. Assim que os meninos escovaram os dentes, ela os guiou para a cama e permaneceu com eles até que adormecessem. Por todo o tempo que ela esteve ali, estava com aquela sensação de ser vigiada, mas atribuiu isso ao fato de que pudesse estar estranhando dormir fora e longe de casa. Também poderia ser pelas luzes do andar de cima estarem todas apagadas, com apenas algumas fracas luminárias acesas ao longo do corredor. A jovem, ao sair do quarto, decidiu encontrar um interruptor para não caminhar na penumbra. Assim que achou, acendeu a luz, tornando o caminho que faria mais claro. Mas no fim do corredor, onde ficava o quarto do casal, ainda permanecia escuro. Lisa fixou a visão em direção ao quarto no fim do corredor. Um frio na espinha a tomou, quando percebeu a sombra de uma forma humana, espreitando pela sombra. Ela encarou aquela forma por alguns segundos, e a sombra permanecia lá, estática, como se não importasse com o olhar indiscreto de Lisa. A babá então ligou a lanterna do celular e começou a se aproximar da sombra. Lisa não precisou chegar muito perto para concluir de que se tratava de uma estátua. A babá então pegou a lanterna do celular e começou a se aproximar da sombra. Lisa não precisou chegar muito perto para concluir que se tratava de uma estátua. A luz fraca do celular destacou no escuro uma mão estendida para cima, como se fosse um gesto feito durante uma oração. Então ela sorriu e se afastou lentamente. Desceu para a sala, ligou a TV e tentou se distrair, já que o sono havia lhe abandonado naquela noite. Por volta das 10h30, a mãe das crianças ligou para casa pedindo notícias de como estava indo aquela noite na sua ausência. Lisa deu o boletim completo para a mulher. Quando questionada se ela estava bem, Lisa afirmou que sim, mas expôs seu desconforto com a estátua no corredor, que acabou lhe tirando o sono. Houve um silêncio estarrecedor do outro lado da linha. Então a mãe das crianças disse: Lisa, não temos estátua alguma. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Eu amo essas lendas urbanas. Inclusive tem até um filme, né, desses de slasher chamado Lenda Urbana, que eu adorava quando eu era criança, adolescente. Gente, isso fez parte da minha infância. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado. Vou fazer um de creepypasta só de contos assim, aleatórios, nenhuma lenda realmente conhecida. E se vocês gostaram, curte aqui, comenta, deixa seus comentários aqui. Se tiver alguma história, algum conto para me enviar, eu sempre deixo o e-mail na descrição do vídeo. E compartilha, gente, com aquele primo seu que via lenda urbana com você na infância, tá bom? E se você não for inscrito, você já sabe, né? É um sussurro pra eu mandar o homem do gancho aí. E tenho dito. Então é isso. Por hoje é só. Tenham bons pesadelos, meus bebês.